Viva! Para este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul, escolhemos a palavra assoada. Isso dá pretexto à poeta Rita Taborda Duarte para falar da política enquanto ameaça e para nos levar à exposição Intimidades em Fuga, uma proposta de Nan Goldin por estes dias no CCB. Já o professor Francisco Louçã trata da assoada criada no Parlamento pela censura do Chega e da assoada de Trump para colonizar a Ucrânia, bem como dos dados estatísticos norte-americanos sobre a redução da vida sexual dos jovens. Pela minha parte, procuro outros caminhos para sustentar que Perdigão perdeu a pena. Olá, a palavra do dia no podcast de hoje, sempre à procura de um pouco que seja de azul, é assoada. E logo ribomba o ruído da vozeria alarve, da turba, a silenciar a reflexão, o pensamento ou sequer palavra articulada que faça adivinhar uma centelha de humanidade que esteja além do grunhir e do rosnar. A assoada talvez não persuada, passe a rima, mas assusta e, na verdade, poucas formas de persuasão haverá mais eficazes do que o medo. É aí onde o ruído, o rugido, o jogar das vozes em tumulto se sobrepõe à palavra que o humano se desgasta. A reflexão, o pensamento, a intimidade que procura em si um percurso e uma conduta é o que está do lado inverso do patear vozeado que, mais do que querer fazer-se ouvir, procura silenciar todas as formas de ação pelo pensamento. O ruído de fundo aumenta, então, o volume, até que deixa de ser ruído de fundo para ocupar em pleno toda a cena política. Nos antípodas da assoada e da vozearia que não deixam pensar e tentam paralisar o agir, gostaria de lembrar a exposição, em exibição no CCB até final de agosto, em torno da fotógrafa americana Nan Goldin, com curadoria de Núria Enguita. Aí, sob o mote das Intimidades em Fuga, se juntam mais de 30 artistas e fotógrafos num diálogo de vozes que não se sobrepõem à assoada, mas que antes convidam à reflexão, que não deixa de ser, na verdade, política. Aliás, o que não é político. Na exposição, procura-se um reduto de intimidade, enquanto busca identitária que se expressa de vários modos. As peças em exposição entram em diálogo, mas em surdina, porque é assim que melhor se ouve a voz do pensamento. Mas já regressarei a Goldin. Primeiro, esta assoada desarrazoada que nos tem atacado os tímpanos e que é preciso combater, fazer calar. Não estou a pensar só, mas também, não estou a pensar só na desgraçadíssima figura dos 49 desordeiros e mais um que têm feito do Parlamento a sua taberna ou o seu curral. E falo dos meliantes e desordeiros do Parlamento usando as palavras nos seus sentidos próprios. Eu não creio fazer uma hipérbole. Parece-me estar antes, pasme-se, de um eufemismo. Este modo de agir, fazendo da assoada o único discurso, não significa somente um modo de ser ou de estar. É, claro está, um defeito e grave, sim, mas é também essencialmente feitio e um feitio consciente e consequente. O que quer dizer é que não é só forma, é sim o próprio conteúdo, um modo simbólico de exibir desprezo pelas leis, pela ética, pelos princípios que até agora pensámos partilhados, mesmo com aqueles que estão para lá do horizonte do nosso espectro político. Os que regem naturalmente a vida pela lógica da intimidação, pela lógica da ameaça, da injúria, da hostilidade, e isto seja no trânsito, no local de trabalho ou no seio familiar, os que regem a sua vida por esta lógica da intimidação, querem arredar a vida política, a coisa pública, do debate, mesmo que aguerrido,
com o mais ou menos severo confronto de ideias. Procura-se insinuar e validar, para mais tarde impor, na vida privada, como na sociedade, como na política, a ofensa e a ameaça como modo de ação. Faz-se então, rapidamente, esta equivalência entre a força da razão e a razão da força. E vamos ser francos. Haverá, afinal, algo mais persuasivo do que uma ameaça? Algo que seja mais convincente do que o medo? Como escreveu Alexandre O'Neill, a rir-se da tristeza contentinha dos dias que habitava o calendário dos anos 60, como dizia O'Neill, o medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um, por seu caminho, havemos todos de chegar, quase todos a ratos. Sim, a ratos e quase todos. Mas ao pensar em assoada, não penso só nestes endireitas de um pastiche à portuguesa e no seu modo desajustado de estar e de não pensar. Esta é só mais uma ponta da lampoeira da mesma meada com que se vai tricotando a política do mundo. Macaqueiam-se e reinventam-se em tumulto ruidoso que por si só intimida. As boçalidades bullies a que vimos assistindo na Assembleia é uma duplicação grosseira, cada qual com o que pode, de acordo com as suas tristíssimas necessidades, mas é uma duplicação grosseira da mesma estratégia que põe Elon Musk e Milei em cima do mesmo palco, exibindo, em espetáculo grotesco, uma motosserra entre mãos. Por sua vez, metáfora literalmente ruidosa do e-mail enviado aos funcionários públicos americanos, e assim se faz distraidamente um golpe de Estado. Quando vemos e ouvimos Trump nestes primeiros meses de legislatura, percebemos que temos ali o resumo, sequer passado a limpo, da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Parece-me um mundo, afinal, um teatro do avesso. A assoada arruaceira, que de antes era só ruído de fundo, os apartes que invadiam a plateia e que ressoavam nos bastidores em segundo plano e que só chegavam ecos ao palco, são agora transformados em cena principal e ocupam o protagonismo do espetáculo político. E a cena de bastidores é então agora encenada em palco. O barulho de fundo sobe então de tom, torna-se intenso e assoma à superfície, calando outras vozes, discursos, ideias. Uma moção de censura torna-se uma assoada sem conteúdo, um projeto de lei perde-se em vozeada inconsequente. Objetivo atingido, que é o de transformar todo o discurso em ruído. O modo mais eficaz de não deixar falar, nem ouvir, nem pensar, se assim o deixássemos. Há que baixar o tom da assoada, pôr a turba a resfolgar longe e deixar as palavras, a razão, sobretudo o pensamento, falar mais alto. Fazer substituir um mundo de superfícies sem sentido que não enraizam num mundo de profundidade que seja capaz de chegar ao íntimo da sociedade. Volto então à exposição de Nan Goldin, Fugas da Intimidade, em exibição no CCB. Ali, a intimidade torna-se política quando cruza o pensamento artístico e faz ouvir a voz do pensamento ao arrepio do burburinho assoado. No ano passado, e bem a propósito, se podia recuperá-lo este ano, no ano passado saiu um filme documentário chamado Toda a Beleza é Carnificina. O documentário relatava o ativismo da fotógrafa americana a denunciar o império farmacêutico do Schockler, mecenas de vários museus, mas responsável pela dependência de opiáceos, alguns resultaram em morte, de doentes do foro psicológico. Em 2023, e foi notícia no jornal Público, Nan Goldin é colocada no topo da lista publicada pela Art Review dos 100 mais poderosos do mundo da arte, em que se explica, na revista, vou citar, em que se explica que um artista é hoje mais do que apenas um criador de imagens e de objetos. É também um nódulo central numa rede de pessoas e uma força galvanizadora para um movimento ou uma comunidade. Talvez seja por isso que a direita generalizadamente despreza a arte e a cultura, apercebendo-se que a arte e a cultura têm este poder de tornar audível um pensamento mais persuasivo que cala a assoada e o burburinho vazio e tumultuoso.
Na exposição Intimidades em Fuga, mais de 30 artistas são postos em confronto dialogado com uma sucessão de fotografias de Nan Goldin que desenha um percurso, quase uma narrativa, pela sala de exposições. Aí exibem-se fotografias de pessoas reais, mostradas na sua interioridade íntima, uma sucessão de fotografias datadas dos anos 70 e 80 que exibem uma narrativa de intimidade e, por isso, identidade da cultura queer em Nova Iorque. A partir de 126 fotografias de Goldin, desenvolve-se em constelações várias todo um firmamento de relações com 35 outros artistas que atravessam diferentes tipos de obras, da fotografia ao desenho, ao vídeo, à instalação, pintura, e que cruzam também autores de diferentes latitudes e gerações. As teias relacionais e dialogantes vão sendo urdidas, multiplicando o pensamento que vai falando mais alto que a barbárie. Ali, a intimidade sai fora da norma e expande-se por vários tópicos, desde os corpos, feminino, masculino, às questões coloniais e do poder político, às próprias metamorfoses do sujeito, à medida que a sociedade o aglutina. Paula Reg, Helena Almeida, mas também Brown e Breton, são só alguns exemplos que multiplicam os modos como a intimidade se mostra em fuga. Lê-se na folha de sala as palavras da curadoria da exposição de Núria Enguita. A intimidade está fortemente ligada à reflexão e à consciência, à subjetividade, à autonarração e à autointerpretação. A atividade artística como uma expressão do sujeito naquilo que ele tem de mais específico, singular e íntimo. Colocar a intimidade em evidência, dizê-la, expressá-la, expor os seus hábitos, é habitar a própria vida, é dar voz ao sussurro e não ao discurso, tomar consciência da vida em conjunto e procurar reconhecer e compreender subjetividades alheias em conjunto e a partilhar uma vulnerabilidade. É termos e apoiarmos uns aos outros. Repito, colocar a intimidade em evidência, partilhável e fazê-la crescente por intermédio da arte, resistindo pelo discurso artístico, é dar voz ao sussurro e não ao discurso. Reformulo e reinterpreto. É fazer do sussurro, afinal, um discurso com voz e tão forte que abafa a suada cortina que ensurdece o mundo, provando que agora, como dantes, toda a arte é política e resistência. Ou como escreveu Szymborska no poema Filhos da Época, tão certeiro antes como agora, nós somos filhos da época, a época é política. E gostava de vos ler o poema inteiro. Filhos da época, nós somos filhos da época, a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas questões diárias, questões noturnas, são questões políticas. Queiras tu ou não, os teus genes têm passado político, a pele matiz político, os olhos aspecto político. Os temas que abordas têm ressonância, o que calas tem expressão de um modo ou outro na política. Passeias pela floresta e dás passos políticos num chão político. Também são políticos os versos apocalípticos e lá no alto a lua resplandece, a lua a objeto não lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Mas que questão? Responde lá então. Questão política. Não tens sequer que ser um ser humano para adquirir significado político. Basta seres petróleo, bruto, matéria-prima, forragem substancial. Ou mês então de reuniões em cuja forma se apoiaram longos meses, na qual se negociou a vida ou morte quadrada ou redonda. Pessoas, entretanto, faleceram, morreram animais, casas arderam e campos tornaram-se bravios, como nos tempos da outrora, muito menos políticos. Diz-se de certas bancadas que são, não tanto pelo cheiro, mas pela zoada, balcões de vozes escamadas. Nesses recantos mal afamados, os mais censuráveis poltrões censuram tudo e todos, afinando o tropel de vozes, esganiçadas ou cavernosas, pelo tom do macho alfa. O macho alfa parece a todo o passo perguntar quantos são, mas passeia-se de guarda-costas. Tudo o que venha à rede da dita bancada vem mal amanhado,
mas serve para a caldeirada, com muito picante e muito esturro. Se fossem peixes, nem Santo António lhes faria um sermão. Por motivos vários, um dos quais o grande Vieira sublinha no início da perlenga. São os peixes a pior das audiências, não obstante duas notáveis qualidades. Ouvem e não falam. Talvez o padre Vieira desconhecesse a existência dos chamados peixes roncadores. Existem sim, e o nome por que são conhecidos deve-se ao alto barulho que provocam quando esfregam os dentes. Tomemos que sejam peixes, os de tal bancada, e que tenham aprendido a falar esfregando os dentes como os roncadores. São peixes, tomemos que sim, mesmo quando dão à barbatana com a elegância de taberneiros. Uns tão feios como o peixe-bolha, outros assemelhados ao tubarão-cobra, espécie de fósseis vivos, outros de barba e lábios vermelhos como o peixe-morcego. Não há dentes como os do peixe-víbora, fora as piranhas, em que a bancada é farta. As sereias, claro, são para despistar. Está, entretanto, a dado passo da algazarra o macho alfa de olhos no chão, na fila das orcas. A cena ocorre durante a mais recente operação de exprobação, dita moção de censura, em que o tropel da peixeirada enfrentou o Neptuno de serviço. Logo os censores caíram na rede que lançavam, tantas eram na bancada as duvidosas courelas debaixo d'água, enfim, tantas as águas turvas. Foi assim a censura censurada. Se não se tratasse de peixeirada, poderíamos ousar legenda sibilina, aliás glosada em versão mais bucólica, com recurso a tosqueadores tosqueados. Fiquemo-nos com a versão do Camões. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Na verdade, não me lembro de ter visto o macho alfa tão vergado aos ricochetes de um debate. A palavra desta edição, esta palavra assoada, com 2 S e U, tudo pegado, nem às postas serve parábola de peixe, graúdo ou carapau de corrida, salvo se assada no forno. Ainda mexe, entretanto, o perdigão, embora já depenado. Nada que ao Camões escapasse, mesmo desfalcado de um olho. Daí a sentença final da rima camoniana ao perdigão depenado. Lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. O macho da perdiz calha mais em assoadas. É do foro venatório. Puxa o tumulto da canzoada, o tropel de vozes e de disparos. Talvez por isso, Aquilino dá pederneira à palavra em vários dos seus livros, do Malhadinhas às Terras do Demo, e, claro, em A Arte da Caça, onde nos lembra que era de ordinário, no clero, que a cinegética rural ia recrutar as suas boas espingardas. Aquilino era também um bom caçador. Disparava palavras cerdeiras, com gramática à prova de bala. Vamos seguir uma das pistas de A Arte da Caça. Para fazerem dar o bate-cu a um coelho, não havia como esses padres do fim do século XIX, nem um gol do Coluna. Este é o momento em que perco de vista a assoada sensória de há dias e aplaudo a surpreendente referência do mestre àquele a quem chamaram monstro sagrado, capitão da seleção a quando do 3º lugar do Mundial de 66, para engulho presumível dos racistas da época. Esta posta do rabo da frase nos leva de novo à bancada, onde a peixeirada reúne várias espécies de arruaceiros. A cada frase incendiária do macho alfa se amotinam, façanhudos. Não por tamanhos, por aparência vertebrada ou invertebrada. Afinal, também a mosca zune no vidro o mais alto que pode. É como se a cada frase pisassem o que nomeiam. Deviam ter atacadores nos lábios em vez de calcanhares bucais. Escoiceiam o verbo como se tivessem ferraduras no céu da boca. Cada locução estala como um azorrague, ou como um tagante, palavra que roubo agora ao Camilo de uma passagem um pouco mais cruel de A Doida do Candal, que sacode as moscas atraídas pela peixeirada. Dedicar-se-ão os meus colegas Rita Taborda Duarte e Fernando Alves a explicar a escolha de assoada. Assoada com U. Não é nada que esteja assoado ou bem limpo. É uma assoada, um tumulto, uma algazarra. E foi sobre as algazarras, as assoadas, que escolhemos definir este mote comum deste podcast Um Pouco Mais de Azul. Eu vou começar por 2 dessas assoadas. A primeira é a do Chega no Parlamento.
culminou há poucos dias atrás com uma moção de censura, mas o episódio começou mais cedo. Na verdade, é a acumulação de sucessivos casos que demonstram o perigo enorme que representa para o Chega a extensão da sua área de influência. O Chega elegeu um deputado, depois elegeu 12, agora elegeu 50 e está à beira de eleger mais vereadores e deputadas em assembleias municipais. E toda a experiência, mesmo quando eram muito poucos, é de que muitos desses representantes saltam do partido e agora aparece uma nova, que é da condenação por violência doméstica, por agressão a uma vizinha, uma acusação sobre pedofilia e prostituição de menores, o roubo das malas, que é o caso mais extraordinário encontrado até agora, era uma indústria, segundo a acusação e a investigação, era uma indústria de roubo de malas. Enfim, estas personalidades vão se tornando comuns dentro do Chega. E isso justificou a assoada. Evidentemente, há uma outra razão, talvez ainda mais funda, que se conjuga com esta. Disfarçar ou distrair era o primeiro objetivo da moção de censura. Mas o segundo, e que é a razão da prática da assoada permanente dos representantes do Chega no Parlamento, é procurar destruir a instituição parlamentar. Fazer com que ela não possa ter qualquer capacidade de resolução, gritaria permanente, insulto permanente, tornar impossível que haja qualquer deliberação com a autoridade da votação maioritária, do que for. E isto é uma estratégia. Porque, de facto, os fascistas, ou os pós-fascistas, como lhes quisermos chamar, mas, digamos, aqueles que entendem que o poder deve ser o comando de um chefe único que se impõe destruindo a democracia, representa um esforço sistemático para acabar com a proporcionalidade, com a representação de vários partidos, com a naturalidade da representação de várias opiniões que correspondem ao país. Destruir essa democracia é a assoada do Chega. Isso tem suscitado uma mais três hipóteses de resposta. A primeira já passou há algum tempo, mas não se esqueçam que nas primeiras levas, um deputado e 12 deputados, um discurso muito ouvido era de que era preciso ignorar, era preciso não dar palco, era preciso fazer como se não existissem. Ventura grita, mas ele não existe. E isso evidentemente fracassou. Não podia deixar de fracassar, por um lado, pelo enorme apetite que a comunicação social tem em relação ao estapafúrdio, ou seja, à assoada, mas pelo facto de que representa realmente uma parte da população, e até uma parte significativa, quando teve 18% dos votos, hoje poderá ser menos, mas é uma parte importante da população portuguesa. E que é polarizada, que é motivada por essa forma de algazarra. Portanto, não resultou. Há depois disso três outras hipóteses. A hipótese do cordão sanitário. Ninguém faz nenhum acordo com o Chega. Isso é totalmente impossível. Na verdade, a direita só faz acordos com o Chega. Há nisto, e viu-se na moção de censura, um aspecto de disputa muito pessoalizada, de disputa de espaço político autodestrutivo. É bem sabido, talvez se lembrem algumas das pessoas que ouvem este podcast, que esta fixação de André Ventura no ataque a Luís Montenegro vem do tempo em que os dois eram dirigentes do PSD e Montenegro não era secretário-geral. Na verdade, uma das primeiras, das duas obras literárias de André Ventura, foi por aí que ele começou, escrevendo livros, pensando que era um grande escritor, ou apresentando-se como um grande escritor. A primeira obra literária dele é um livro erótico em que escolheu dar um nome ao personagem principal, Luís Montenegro. A razão para isso é absolutamente misteriosa. Seria uma paródia, seria um puro ataque a um seu colega de partido, que evidentemente conhecia, com o qual convivia e, aliás, com o qual se dava. Seja como for, esta espécie de ping-pong pessoal voltou-se a manifestar na moção de censura e, portanto, há disputa e há aproximação. Porque em muitos aspectos fundamentais, aliás, o da lei dos solos, o PSD
e o CDS dependem do Chega e querem os votos do Chega e conseguem os votos do Chega. Cordão sanitário não há, que é a primeira hipótese. A segunda, mais substancial, é responder aos sentimentos e ao desespero de uma parte da população que vota na extrema-direita, procurando constituir alternativas substanciais para a sua vida. Ou seja, é no emprego, na estabilidade, na segurança da vida, que se dá respostas que permitam que a democracia tenha o valor de mobilização contra a extrema-direita. O problema é que isso depende do governo. É que isso depende das decisões. Isso depende da prática social. E um governo de liberalização do serviço de saúde, de destruição de bens públicos e de destruição da comunidade como rede de autocuidado permanente entre todas as pessoas, que é o governo da AD, só favorece o desespero. E, portanto, essa alternativa não existe. Existe uma outra, que é a terceira, que é a da capacidade das esquerdas, do espaço democrático, do espaço republicano, da luta social em nome do direito de quem trabalha, constituir uma alternativa para o combate. É uma alternativa de barricada, uma alternativa de luta, é uma alternativa de movimento. E aí é que é preciso uma resposta e ela não tem sido dada. Na verdade, as eleições presidenciais são uma confusão à esquerda. Não surgiu ainda, esperemos que surja, uma candidatura que possa ser unitária, que tenha como objetivo disputar a segunda volta para poder vencer neste contexto e não dar o espaço à direita, à extrema-direita, ao conservadorismo, ao reacionarismo, ao sebastianismo. O mesmo se dirá da campanha de Lisboa, em que não há ainda aquilo de que as pessoas que vivem em Lisboa precisam e, na verdade, estão à espera, que é que haja uma conjugação de forças para poder ser uma alternativa a um subventura que é Carlos Moedas. A terceira alternativa, a resposta unitária, mobilizadora, com propostas, com o entusiasmo de uma solução, é a forma de enfrentarmos a assoada. A segunda assoada de que vos quero falar é, evidentemente, Trump e Putin sobre a guerra da Ucrânia. Passou agora um mês sobre a tomada de posse de Trump, já se percebeu que é uma cavalgada permanente que vai sempre subindo a parada nos conflitos sociais e nos conflitos internacionais e o mais esperado, aquilo que ele ia resolver no dia seguinte à sua tomada de posse, é o começo da negociação com Putin sobre a invasão da Ucrânia. Nada que não se esperasse. Mas todas aquelas pessoas que acharam que a intervenção de Putin era para desnazificar a Ucrânia, ou que era para libertar a sua população, que era para se opor à NATO, que era para se opor ao imperialismo principal e que havia ali um combate fundamental de alguém que criaria uma barreira contra Washington e contra a Casa Branca, tudo isso se desvaneceu. Mas é evidente que se desvaneceu. Na verdade, foi sempre um pesadelo, um sonho, um devaneio, uma assoada, se nós quisermos. Porque a proximidade entre Trump e Putin já estava demonstrada no primeiro mandato, já estava demonstrada na tentativa de influenciar o resultado das eleições norte-americanas e agora só temos uma confirmação. Uma confirmação bastante exuberante, deve dizer-se. Mas, na verdade, esta proximidade, esta amizade, esta cumplicidade entre Trump e Putin chega agora ao tempo da apresentação. As propostas de Putin para a Ucrânia merecem ser pensadas. Porque Putin diz que a Ucrânia tem que lhe pagar 500 mil milhões de dólares. Dizendo ao mesmo tempo, reparem bem a diferença, que os Estados Unidos terão gasto 300 mil milhões. Gastariam 300 mil milhões com ajuda militar e ajuda económica, mas querem 500. Na verdade, os Estados Unidos gastaram em ajuda militar e económica 175 mil milhões. E dos quais, devo dizer, uma parte significativa, 70, não chega à metade, mas não fica muito longe, 70 são compras que os Estados Unidos fazem à sua própria indústria de armamento. Ou seja, estão-se a financiar a si próprios. E, portanto, destes 175, na verdade 105 mil milhões de dólares de despesa, Trump quer recuperar 500 mil milhões. E quer recuperá-lo colonizando a Ucrânia. Na verdade, dizendo metade das receitas
das vendas de terras raras, de minerais, portanto, das receitas dos portos e de outras infraestruturas da Ucrânia seriam consignados aos Estados Unidos até para fazer a tal verba dos 500 mil milhões. Isto é colonialismo puro. É colonialismo puro. É dizer que a partir de agora a Ucrânia passa a ter uma dívida de guerra, uma dívida que compromete os seus recursos, a sua vida, a sua economia, o bem-estar de quem vive na Ucrânia, para o financiamento da Operação Trump. E a perplexidade que daí resulta, em particular nos dirigentes europeus, não sei se surpreende pela ingenuidade, pela estupidez ou pela incapacidade de perceber realmente o que estava em causa. Porque, de repente, descobriram os europeus que o seu aliado de sempre é o seu pior adversário. Que o perigo está em Washington e que a intervenção sobre a guerra da Ucrânia é simplesmente uma exploração que naturalmente se pode estender a outras condições económicas que venham a ser impostas sobre outros países. Há indignação na Dinamarca, por exemplo, por causa da operação da Groenlândia. Outros países vão sentindo esta dificuldade. A intervenção de Elon Musk em eleições ou no contexto político de vários países, do Reino Unido, sobretudo a Alemanha, no contexto das recentes eleições, é cada vez mais agressivo. Virá o momento em que ataca a Espanha, virá o momento em que atacará qualquer outro país que não seja, cuja cor política de governo não esteja conforme com as assoadas da extrema-direita. E, portanto, esta perplexidade é simplesmente a demonstração da incapacidade das direções europeias, da Comissão Europeia, dos governos europeus, dos governos principais, de responder a este fator que é o fator perigo Trump. E é por isso também que há uma desagregação das propostas políticas, da intervenção destes governos, de que o caso da Alemanha é o exemplo mais evidente. Na assoada que é a campanha de Trump para controlar o mundo, a Europa é das primeiras vítimas. Há um livro que ficou muito célebre nos primeiros séculos da nossa era comum e que depois se tornou um dos mais famosos do século XVI, XVII, XVIII. Foi escrito por um romano nascido na Síria, Luciano de Samósata, no século II, e que conta uma história de uma viagem à Lua. O seu personagem era Menipo. Menipo tentou lançar-se da Acrópole pendurado nos pássaros, isso fracassou, mas depois encontrou uma valente águia e um abutre que o levaram, ao fim de 3 dias de viagem, até à Lua, depois até ao Sol e depois até ao destino dos deuses. Sabe-se lá onde ele ficaria, mas o Olimpo seria depois do Sol, porventura, em algum planeta mais distante. Aí encontrou Zeus, o deus dos deuses, que era um homem irritado, mesquinho até, cuja preocupação em relação ao que dele pensavam os seres humanos era saber se o estimavam e, em particular, perguntou a Menipo porquê é que aqueles epicuristas se lhe opunham. Os epicuristas, Epicuro era um filósofo que ficou conhecido, apesar de ser asceta, pela promoção do prazer como a forma de vida. Zeus estava então preocupado pelo facto de que os humanos se dedicariam, apreciariam o prazer mais do que a devoção à divindade. E esta história, que foi muito conhecida ao longo dos últimos, foi muito repetida e conhecida ao longo dos últimos 500 anos, tornou-se uma espécie de mito fundador das grandes viagens cósmicas. E o segredo era que o prazer, a forma de vida dos humanos que mais os definia, era o que os distinguia dos deuses. Ou seja, o que os fazia humanos era o prazer que tinham entre eles e elas. A história do prazer como uma forma de constituição do reconhecimento da comunidade, que tem esta expressão literária, é evidentemente uma das mais antigas das histórias da humanidade. E é por isso que eu queria lembrar, e é isso mesmo que eu queria lembrar, a propósito de uma estatística publicada há poucos dias
pela Comissão de Prevenção das Doenças dos Estados Unidos, que é um departamento médico, um departamento central, não sabemos se será um dos que virá a acabar dentro dos cortes de Musk e de Trump, mas que fez um estudo sobre as práticas sexuais da população norte-americana. E incidiu sobretudo sobre os homens e mulheres entre os 25 e os 35 anos. Começo pelos dados para fazer um comentário. Os dados demonstram que na idade mais fértil, quando as famílias se constituem, quando há filhos, quando, enfim, há uma intensidade significativa da aprendizagem e da vida sexual, desde 2015 se teria registado uma mudança drástica, muito rápida, e que contrastava com tudo o que se passava ao longo de anos e décadas anteriores. Lembremos, acabada a Segunda Guerra, com o baby boom, com a melhoria das condições de vida de uma parte mais importante da população, sobretudo nos países mais ricos. Isso não se aplica aos países do então chamado Terceiro Mundo, aos países do Sul global, mas certamente aplica-se aos países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Havia maior afluência, havia maior capacidade de vida, maior segurança e, portanto, houve também um renascimento do epicurismo, da ideia de que viver é viver com prazer. E nesse prazer está a relação amorosa e a relação sexual. Ora, o que este estudo norte-americano vem dizendo é contrastante com todo esse longuíssimo período que passa pelos anos, a década de 60, o maio de 68, a revolução sexual, a aprendizagem do planeamento familiar, a libertação da vida sexual em relação às decisões reprodutivas, enfim, tudo o que mudou ao longo destes anos e, de repente, a partir de 2015, temos uma queda abrupta. A redução da relação sexual nesta população de que vos estou a falar, norte-americanos, homens e mulheres, 25 a 35 anos. A queda chega a ser de 10 a 20 pontos percentuais. E, significativamente, é muito mais acentuada nos rapazes, nos homens, do que nas mulheres. E é mais acentuada ainda naquelas pessoas que têm licenciatura, que já são muitas, evidentemente, mas que alcançaram um grau escolar que lhes permite ter a ambição de um emprego melhor qualificado ou mais bem pago. Ter-se-á notado que Vance, o vice-presidente norte-americano, que veio à Europa fazer um discurso precisamente sobre o combate aos direitos sociais, exprimiu este temor de uma forma de manifesto político. Há uma urgência masculina, dizia ele. Nada de espantar. Os votos da extrema-direita, os votos de Trump, são sobretudo de homens e cada vez mais de homens jovens. Ao passo que os votos à esquerda, contra a extrema-direita e contra o discurso do ódio, são cada vez mais de mulheres e de mulheres jovens. Urgência masculina era para Vance uma forma de representar esta população cujo comportamento indica, pelo menos, um temor em relação à sexualidade, um afastamento em relação ao prazer, se nós quisermos assim. Há muitas explicações para este facto, porque é um facto. E é um facto marcante em muito pouco tempo. Em 10 anos, 2015 a 2025, há uma enorme queda que nunca tinha ocorrido nas décadas anteriores, enfim, na expressão estatística do relacionamento sexual. Uma resposta possível é o ecrã, é o domínio tecnológico, é a utilização de uma parte cada vez maior do tempo para uma individualização narcísica que cria um isolamento. A segunda razão é que os jovens tendem a sair cada vez mais tarde de casa dos pais, o que evidentemente cria, sobretudo em alguns casos assim será, algum constrangimento para a sua vida social. A terceira, que não deixa de ser muito importante, é a ansiedade do trabalho. Porque a maior qualificação, ser licenciado ou ter outros graus académicos, não corresponde necessariamente à segurança do trabalho. Pelo contrário, cada vez mais quem começa a trabalhar, portanto as jovens gerações, só encontram trabalhos efêmeros, trabalhos desqualificados, contratos muito breves ou até relações em que não têm nenhum contrato. Existe uma quarta razão ainda,
que é que para aquelas famílias que têm filhos, a superproteção dos filhos, digamos, uma grande ansiedade em relação à vida diária dos filhos, reduz o espaço para a vida amorosa. E em tudo isto se determina uma mudança de comportamento que é muito profunda. Há ainda uma outra explicação que é sugerida, que é o facto de que as mulheres nos países mais desenvolvidos têm melhores resultados académicos, começam a ter melhores resultados profissionais, começa a haver uma diferença salarial em algumas profissões, na média pode ser ainda ao contrário, mas a média é um retrato que engana muito, porque em algumas áreas profissionais é já evidente que as mulheres têm melhores qualificações e melhores salários. E isso cria uma exigência diferente na escolha de parceiros. Por todas estas razões, ou por algumas delas, o que esta estatística norte-americana, que é igual à estatística do Reino Unido, demonstra, não há muitos dados sobre outros países, mas aí está demonstrado, é que há uma mudança de comportamentos sociais que corresponde à poluição da vida. Uma poluição narcísica, a incapacidade de ter tempo para as outras pessoas e, portanto, a tal história que Luciano nos conta sobre o incómodo dos deuses com o gosto pelo prazer de vivermos juntos, que seria apresentado nesse diálogo divino, talvez esteja a desaparecer e somos nós que perdemos. Este podcast teve, como sempre, realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, música original de Filipe Melo, grafismo de Tiago Tavares.